temos também a Camila Biazus, que é docente no curso de Psicologia da URI, possui graduação em Psicologia, mestrado em Psicologia Clínica pela Unicinos e doutorado em Linguística pela Federal de Santa Maria. Atualmente realiza pós-doutorado no programa de pós-graduação em Psicologia também da Federal de Santa Maria. E tem trabalhado nos temas de psicanálise winnicottiana, arte e corpo, clínica da infância e da adolescência, a escrita enquanto processo de subjetivação e análise de discurso. Agora passo a palavra para a Camila. Então, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu preciso dizer da minha alegria em receber o convite da Cris para estar aqui hoje compondo essa mesa e fazendo parte desse evento tão forte, tão potente, né? E dividindo também esse espaço com pessoas tão especiais, não só a mesa, mas também esse espaço com pessoas que eu admiro, né? E que me inspiram na minha trajetória enquanto pesquisadora, enquanto professora. Feitos os agradecimentos, eu vou apresentar então hoje aqui para vocês o que a gente está chamando então de dicionário compartilhado, né? Quero falar um pouquinho sobre o processo de como nasceu essa ideia. Concomitantemente à minha fala, então vão ser passados alguns slides para que vocês possam ir acompanhando, tá? Tem muito material, então eu acho que isso vai facilitar a compreensão. Então, feitos os agradecimentos, irei apresentar nessa mostra de pesquisa um artefato fabricado a partir da minha experiência de doutorado, o qual nomeei como dicionário compartilhado. O dicionário compartilhado pode ser visto como uma prática política e uma forma de expressão artística, que provoca um movimento de ocupação do sensível dentro de uma outra lógica de representação, que vai contra a ordem que determina os lugares de legitimação do dizer. Não é preciso ser um lexicógrafo para escrevê-lo, nem dar conta de utilizar somente palavras e sentidos que estão instituídos no dicionário convencional, mas sim fazer os sentidos funcionarem a partir da escrita, brincar com eles e repensá-los por meio das suas vivências. O sentido pode já estar lá, mas o que significa poder escolhê-lo, selecioná-lo entre os demais, movimentá-lo no interior de um espaço que lhe é próprio, que lhe exige autoria? Na perspectiva de uma experiência imprevista e que promove o deslocamento do sujeito na ordem do comum, podemos pensar que o dicionário compartilhado tem um funcionamento duplo. Quando, ao mesmo tempo em que se busca criar formas e mundos informes, movimentam-se os sentidos, deslocando pensamentos cansados de tanta repetição e o trabalho da ideologia promovendo reprodução. Por essa razão, a produção de um dicionário compartilhado coloca-se enquanto fazer político, estando ele atravessado pelos laços sociais do seu tempo, e também enquanto fazer criativo, inscrevendo-se como produtor de rupturas e descontinuidades na construção da subjetividade, apontando assim para os restos, equívocos, rasuras, hesitações e tropeços. Para fazer um dicionário compartilhado, é preciso ser sujeito, um especialista da prática social, que faz dessa parte da língua o que ela é de fato. Diante disso, busco pensar, através da noção de dicionário compartilhado, que a exterioridade legitima muito mais uma língua do que o seu regramento, o seu controle ou busca de linearidade. Se o dicionário tradicional é procurado como garantia do uso correto e padrão da língua, para sanar dúvidas, o dicionário compartilhado será referido como forma de conhecer o sujeito que escreve, que seleciona, busca ou cria palavras e sentidos que considera relevantes na sua vida, nas suas práticas, que dizem do lugar que o sujeito está, da sua formação discursiva, da sua história, das suas condições de produção. Na experiência do doutorado, a qual foi orientada pela professora Verli Petri, o dicionário compartilhado surgiu do meu encontro com os jovens da Associação Cuíca, um espaço social e potencial que desenvolvia atividades culturais com jovens que viviam em situação de vulnerabilidade social no bairro de Camobi, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A associação priorizava a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio da educação musical. Assim, o dicionário compartilhado da Cuíca nasce do encontro da extensão com a pesquisa, da pesquisadora com os participantes, da relação entre a escrita e a música, e também entre outras formas de produção da linguagem, possibilitando um outro modo de pensar a escrita para além da palavra,
contemplando também o som, o desenho, as cores, o jogo e o brincar com os sentidos, as sensações, os sentimentos, enfim, gestos sempre inacabados. Não pretendo aqui mostrar o resultado final do que chamei de dicionário compartilhado, mas sim pensá-lo enquanto processo, pois foi dessa forma que a sua construção se deu, a partir de movimentos e momentos que buscaram desestabilizar os sujeitos de suas posições comuns, possibilitando, ao longo dessas vivências, rupturas com os sentidos já estabilizados, cansados e repetitivos. Não é fácil e não foi fácil fazer com que os sujeitos questionassem aquilo que denominavam e entendiam enquanto verdades, certezas, saberes absolutos, escolarizados, impossíveis, entre aspas, de serem questionados. Criar um dicionário compartilhado significava romper, de certa forma, com o saber escolar desses sujeitos, de onde advém o conhecimento acerca do que é um dicionário, relacionando basicamente a um instrumento responsável por garantir, entre aspas, a ortografia correta, o controle dos sentidos. Diante da ideia de que poderiam ser autores, de que poderiam mexer e desestabilizar palavras e sentidos, de que poderiam criar um dicionário, era possível perceber que esses sujeitos ficaram paralisados e, ao mesmo tempo, ficaram com certo medo, com relativa desconfiança de que essa experiência imprevista pudesse ser possível. Mas sim, havia um desejo de ocupar esse lugar. Diante disso, não era possível fazê-los sentar e escrever, construir verbetes. Era preciso mais. Era preciso fazê-los vivenciar a possibilidade de brincar com os sentidos, de se subjetivar a partir da escrita e das palavras. Dessa forma, a construção do dicionário compartilhado da Cuíca, ela foi composta por 3 movimentos. O primeiro eu chamei de brincar com os sentidos, ou como diria Manuel de Barros, um criançamento da palavra, mobilizando a qualidade flexível e porosa das palavras. Nesse primeiro movimento, a gente realizou 3 atividades. Na primeira atividade, desafiamos o grupo de jovens a participar de uma brincadeira que funcionou da seguinte forma. Os jovens formaram grupos e cada grupo recebeu o nome de um filme conhecido. A proposta foi que cada grupo mudasse pelo menos uma palavra do título do filme por outra, que quisesse e que fizesse parte do cotidiano deles na Associação Cuíca. Depois, cada grupo explicou qual o novo sentido que o filme ganhou com a troca de palavra. Já na segunda atividade proposta, pedimos aos jovens que buscassem, no interior dos diferentes dicionários que lhes disponibilizamos, palavras tais como boca braba e boca pra nada, escolhidas por nós a partir da música As Razões do Boca Braba, de autoria do cantor gaúcho João de Almeida Neto, a fim de que percebessem que esse instrumento apresenta falhas, é incompleto em relação às possibilidades de sentidos e, sendo assim, não pode se colocar como detentor de um saber ou verdade única e incontestável. E na terceira atividade, desenvolvida com os jovens, apresentamos os verbetes musicados de José Horta Nunes, os verbetes mendigo e favela, propondo a eles que criassem seus próprios sentidos para essas palavras. O segundo movimento foi nomeado, então, de construir e criar sentidos, representando o momento em que os jovens escolheram, de fato, então, as suas palavras e as ressignificaram, criando, assim, seus verbetes. É o momento do confronto entre interlocutores, entre o texto e aquilo que diz respeito ao contexto. Já no último e terceiro movimento, denominado Indo Além das Palavras Escritas, os jovens exploraram diferentes materialidades discursivas, como o desenho e a música, como outra possibilidade ou forma de simbolizar os verbetes e sentidos que haviam construído. Buscamos nesse movimento evidenciar que o verbal e o não verbal podem estar presentes em qualquer discurso, possibilitando outras formas de discursivização, outros espaços de ressignificação dos sujeitos e dos sentidos. Devido ao tempo, que eu quero conseguir dar conta, buscarei, a partir dessa apresentação, me deter mais no segundo e terceiro movimento de construção desse dicionário compartilhado, tomando como exemplo a produção feita, então, por 2 jovens. É importante destacar aqui que percebemos uma dificuldade em relação à escolha das palavras. Havia um grande estranhamento por parte dos jovens diante da liberdade de escolha. Eles perguntavam, mas eu posso escolher qualquer palavra mesmo? Eu posso colocar o que eu quiser nesse dicionário? Ao mesmo tempo em que parecia tentador poder escolher palavras, poder ter a liberdade da escolha, era também ameaçador e confuso.
A contradição foi presença constante e foi preciso trabalhar com isso. Percebemos que eles buscavam, na folha do colega ao lado, uma ideia, um caminho possível, talvez uma oportunidade de se livrar da responsabilidade da escolha e da decisão. A partir da atividade desenvolvida e do material coletado, observamos que nesse primeiro momento de escolha, e aí vocês podem ver as palavras que foram escolhidas, eu não vou me deter para não me perder no tempo, tá? Então, a partir da atividade desenvolvida e do material coletado, observamos que nesse primeiro momento de escolha e de definição dos verbetes, os jovens apresentaram certa dificuldade em se deslocar, saírem da ordem da evidência, movimentando os sentidos. Para Orlando, em 1996, o momento em que o sujeito toma a palavra é caracterizado pela tensão, pelo conflito. Porém, nesse momento inicial, isso, de alguma forma, pareceu ter sido evitado, não havendo uma tensão aparente, mas sim uma espécie de reprodução mais tranquila de palavras e sentidos já cristalizados, geralmente presentes em discursos escolares. Essa primeira coleta de verbetes e suas definições deram-nos a conhecer um sujeito da e na cuíca, que também era o aluno da escola pública do interior do Rio Grande do Sul. O desejo desse sujeito, ao produzir tais verbetes, remeteu-nos ao lugar comum do jovem escolarizado, não nos dando a conhecer ainda o sujeito da e na cuíca em si. Essa naturalização dos sentidos, colagem perfeita entre mundo e linguagem, é um efeito da ideologia, que produz evidências subjetivas e do sentido, fazendo o sujeito acreditar na literalidade das palavras. Assim, é papel do analista de discurso mostrar a opacidade da língua, provocando gestos de interpretação e deslizamentos de sentidos. Foi o que começamos a fazer, e aí já está a tabela, então, dos novos verbetes que eles construíram. Foi o que começamos a fazer ao questionarmos o sujeito sobre as palavras que haviam escolhido, mobilizando-os a pensar sobre o que significava fazer parte da cuíca e o que representava aquele espaço. Com isso, após terem movimentado as palavras fora do papel, discutindo e refletindo o que é fazer parte da cuíca, os participantes resolveram pensar na escolha de outras palavras e também em defini-las. Trago agora, então, os dois verbetes escolhidos para apresentar aqui, o verbete folia e o verbete batuque. No verbete folia, observamos o deslocamento de sentido de uma palavra que define uma festa popular para uma palavra que passa a significar a primeira música composta pelo grupo cuíca. Esse deslizamento de sentidos mostra um movimento de apropriação do coletivo, da exterioridade para significar o singular, compartilhado por um determinado grupo. Para os jovens da cuíca, a palavra folia tem um sentido próprio às pessoas daquele espaço, mobilizando uma memória outra, específica daquele grupo. O verbete batuque também traz como sentido uma composição musical feita pelo grupo cuíca, sendo que, de acordo com o significado dado, ela representa a palavra companheirismo, pois para tocar ela, só uma pessoa não basta. Da mesma forma, podemos observar o efeito da polissemia, quando o sentido pode vir a ser outro e a posição que o sujeito ocupa também. Folia e batuque têm seus sentidos abertos e atravessados pela singularidade daqueles que se responsabilizam pelas suas redefinições. Suas estruturas, seus sentidos pré-determinados são necessários para que outros possam existir. Só que essa existência é sempre da ordem da impossibilidade de repetir sempre do mesmo modo. Os sentidos mobilizados por esses verbetes foram também expressos através da música e do desenho. É importante destacar aqui que o som produzido pelos integrantes da cuíca é obtido pelo instrumento de percussão, o que nos exige uma atenção especial. Tocar o tambor, o pandeiro, a cuíca ou o repique produz movimentos que significam efeitos de sentidos relativos à prática de existência não só de quem toca, mas de quem escuta e de quem assiste. A música torna-se o próprio lugar de significação, e é assim que a tomamos nesse trabalho, como discurso, como uma forma particular de produzir sentidos e de significar, buscando por essa leitura compreender modos de significação, de existência material, e processos de identificação do sujeito em relação ao espaço e ao seu movimento. Então, eu acho que eu vou... acho que dá tempo, né, da gente escutar.
Referente ao verbete folia. Aí agora tem o batu. 1, 2, 3. O som que representa o verbete folia, tocado através do pandeiro, o que diz respeito a uma música tocada pelo grupo Cuíca, há a presença de um fluxo rítmico variado, com desvios que quebram a regularidade rítmica e que parecem abrir espaço para o improviso, para a brincadeira. Já no som que se refere ao verbete batuque, tocado a partir do instrumento marimba, temos uma aproximação significativa entre os sentidos mobilizados pela palavra e o ritmo criado. O som é cheio de nuances, ritmos variados, velocidades diferentes que compõem a complexidade da música. De acordo com Rossini, que é o criador da Cuíca, né, o batuque é uma música de Oscar Lorenzo de Fernandes, arranjada para o grupo de percussão Cuíca, por Ney Rosauro. Tá, não tem problema. Tranquilo. Contudo, enquanto verbete, a palavra batuque tem como sentido companheirismo, representando a importância do coletivo para a execução da música. Essa complexidade fica explícita ao ouvirmos o som, com um fluxo rítmico tão complexo e cheio de nuances quanto o campo das relações pessoais ou de companheirismo. Já os desenhos produzidos por esses jovens foram considerados no interior do dicionário compartilhado como imagens, linguagem não verbal, também opaca e incompleta, objeto simbólico que mobiliza não só a memória, o já dito, como também o integra, produzindo história, construindo sentidos e constituindo sujeitos. No desenho referente ao verbete folia, temos uma bateria... Não, é o outro, o anterior, aí. Temos uma bateria e um violão que não estão sendo tocados por ninguém. Porém, há notas musicais saindo de ambos, dando a ideia de um movimento, de um musicar. Os traços também são fracos e a bateria encontra-se praticamente apagada. O que ganha destaque no desenho são as notas musicais, que em um determinado ponto da imagem se encontram e parecem formar um coração. A imagem ainda traz a palavra folia, verbete ao qual se refere. Pensamos que talvez a inscrição da palavra no desenho busque demarcar um único sentido para a imagem, atendendo a um desejo do sujeito, quer de fechamento, quer de completude entre palavra e imagem. Todavia, no referido desenho, a presença de outros instrumentos faz deslizar a percussão para outros ritmos, outras melodias, mobilizando a música como um todo. O desenho que faz referência ao verbete batuque parece também mobilizar um deslocamento de sentidos. No espaço da escrita, a palavra batuque faz referência a uma música tocada pelo grupo Cuíca, a qual necessita para sua execução de companheirismo, pois não pode ser tocada individualmente. No desenho, esse companheirismo, presente na palavra batuque, é deslocado para o momento de carregada dos instrumentos. O momento da carregada, destacado no desenho, é um momento de muito atrito e briga entre eles. Desde que chegamos na Cuíca, ouvimos os jovens falando desse afazer e o quanto não fazem questão de participar, pois há muito trabalho. O desenho dá-nos a ideia da necessidade do companheirismo, mas de uma forma mais irônica, pois parece não haver uma espontaneidade na ação, que se torna uma exigência para que possam se apresentar em outros lugares e fazerem seus shows. Enquanto uns estão bravos carregando os instrumentos, outros se divertem e tiram sarro do mau humor. Assim, acreditamos que o dicionário compartilhado seja um lugar possível de emancipação e resistência, onde a partir da escrita e do processo de produção de uma autoria, o sujeito tem a possibilidade de ocupar lugares e de estabelecer diferentes relações entre a sua realidade e o que lhe é exterior, construindo práticas sociais e criando diferentes sentidos para a sua existência. Lugar onde o sujeito pode, por meio da produção da linguagem, reconstituir-se enquanto sujeito de desejo, produzindo efeitos subjetivos no laço com o outro e reconstruindo a sua história.
lugar onde se pode resistir à ideologia dominante, atravessando os efeitos de literalidade dos sentidos e investindo na opacidade da linguagem. Gostaria de finalizar com as palavras escritas por um desses jovens da CUICA, que a partir da elaboração de um prefácio, a gente pediu para que todos que participaram do projeto construíssem um prefácio, né, sobre o que significa, como eles apresentariam esse dicionário compartilhado, né? E eu trouxe um que eu acho que conseguiu expressar o significado dessa experiência. E eu queria ler, eu queria ler a letra dele mesmo, eu não queria ler no computador. Será que eu posso levantar, porque eu não vou conseguir ler daqui? Tá. Microfone, eu acho. Será que precisa? Para gravar, para levantar. Para você, caro leitor, que irá ver e ler este livro, você não irá encontrar contos de fada, mas sim encontrar a realidade de centenas de crianças e jovens que são moradores de vilas, bairros carentes, mas que são humildes, honestos e também muito brincalhão. Na CUICA tem um mundo de fantasia, onde se encontram pessoas de todas as raças e tipos, mas cada uma com seus problemas, sua responsabilidade. CUICA não é só um lugar onde se aprende a tocar instrumentos musicais, e sim onde se aprende a conviver com pessoas diferentes de você. E algumas referências que eu utilizei. E aí eu já fiz um merchan do meu livro, que está para sair ano que vem. O livro De Peso, que tem a apresentação da Verli e o prefácio da Cris Dias. Elas me presentearam com essa possibilidade. E é isso. Qualquer coisa, está o meu e-mail. Né? Obrigada.